E falando de propósito, quando que chegou a história do crime, de falar sobre crime, um assunto que ninguém quer falar? Pois é, E né? todo mundo tem Chegamos medo lá. de falar, né? De escutar também, né? Você Não, escuta como se fosse um sim. filme de terror. Não, e até eu que falo sempre, que escuto sempre, porque eu consumo muito, além de fazer o podcast, além de fazer o Café com Crime, eu consumo muito documentário sobre crime, sobre assassinos em série, aquela coisa toda. E aí tem gente que fala, nossa, mas você não fica pesada? E eu juro, pra mim é tipo, meu, relaxei. Terminei de trabalhar, tô estressadona, meu, ligo lá no Ted Bundy, sei lá, assisto lá o caso do crime do policial desvendando quem que fez, quem que não fez, tô relaxada, agora eu posso dormir, sabe? Caramba. É bizarro. Mas como que começou? Eu acho que já é uma coisa de muito tempo. A minha mãe sempre gostou muito de ler livros de detetive. Ela me apresentou a Agatha Christie quando eu era adolescente ainda. Fiquei apaixonadíssima, aquela coisa, consumi todos os livros que eu podia dela, assim. Comecei a ler outros e tudo mais, então essa parte do detetive, da investigação e tudo mais, ficção, né? Eu comecei desde muito cedo, assim, a ler. Depois, o meu pai me apresentou os crimes reais, né? Porque ele gosta muito de assistir aquele Investigation Discovery, o canal de TV. Lá em casa só passa isso, gente. A minha mãe pira. A minha mãe odeia. Odeia. Mas meu pai só assiste isso. Seus pais também curtem crime. Então, a minha mãe gosta, tipo, Agatha Christie, sabe? Quando entra na realidade, ela não quer, porque ela não gosta. Ela acha que é uma desgraça, que é só horrível, credo e tal. Ela não gosta. O meu pai gosta, e ele assiste e tudo mais, e sempre contou história, assim, coisa e tal. Então eu acho que meio que era um ambiente, né, que ali meio propício. Você foi a soma dos dois. A mistura do conto com o real. Tipo isso, eu acho que podemos dizer que sim. Aí, em 2015, eu tava trabalhando, eu fui estudar fora, né, que nem eu contei pra vocês, e lá eu trabalhava na biblioteca, e era um trabalho muito manual, porque era tipo, embala livro, bota na prateleira, né, embala, bota ali, era muito manual. E aí eu falei, eu preciso fazer algo enquanto eu faço isso, porque, né, puta tédio. Aí eu comecei a escutar podcast. E eu ficava, tipo, o que eu vou escutar, né? Eu não sabia, tipo, que tema. Aí eu comecei um outro, tarará, e na época tava muito em alta aquele Serial. Eu não sei se vocês já escutaram, mas é um podcast sobre um caso real de um cara que ele foi preso e que existe uma certa dúvida se ele é culpado ou não. E aí o podcast é um seriado mesmo, investigando, entrevistando e tudo mais. E aí eu comecei a escutar isso, e aí, pronto, né? Foi, meu Deus, mind blown, assim, minha cabeça explodiu. Eu falei, isso é muito legal. E aí eu comecei a escutar vários podcasts de crime. Escutei esse Serial, My Favorite Murder, que era o meu queridinho, assim, eu até me inspirei nele um pouquinho quando eu fui começar. O My Favorite Murder, ele conta casos de crimes, mas com uma pegada de humor muito forte. São duas mulheres que fazem stand-up, são comediantes, e que contam histórias de crime. Então, é muito humor, é muito, assim, era super divertido de escutar. Aí, quando eu voltei pro Brasil, isso foi em 2018, assim, eu voltei um pouquinho antes, aí em 2018, eu comecei a procurar, eu já tava nessa onda de crime, e eu falei, tá, mas e os crimes brasileiros, né? Porque eu escutava muito podcast americano, britânico, sei lá, do Canadá, da Austrália, tudo. Mas não tinha. Eu procurei no Spotify, não tinha que falasse de casos específicos brasileiros e tal. Eu falei, mas o Brasil, com tanto crime... Por isso, então, que o nome do seu podcast é bem brasileiro. Bem brasileiro, assim, bem brasileiro. É um cafezinho ali, entendeu? E não tinha. E a gente tem casos icônicos, assim, né, digamos. Né, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Isabela Nardoni, Eloá Pimentel, enfim, tem diversos, goleiro Bruno, tal, beleza. Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, como esquecer do nosso youtuber. Pra quem não sabe, Pedrinho Matador é um serial killer que é considerado de uns do que mais matou e tudo mais, e ele cumpriu a pena dele, ficou lá 30 anos na cadeia, que é a lei brasileira, né, só pode ficar 30 anos. Ele saiu da cadeia, né, diz ele que convertido, reformado, uma nova pessoa, e virou youtuber. É muito Brasil isso, né, gente? Muito Brasil. É muito boa essa história. Mas enfim, e eu falei, cara, por que ninguém tá contando essas histórias num podcast, né? Porque a gente tinha o Linha Direta antigamente, que era aquela coisa assim, todo crimiseiro, galera que ouve podcast eu chamo de crimiseiro, né? Que são os apaixonados por crimes.
Linha direta, era o que a gente tinha na TV Globo, que falava desses casos e Aquela tal. música dava um medo na gente, né? É Total. é muito nostálgico, assim. E quando mudamos de formato, né? Saímos da TV, temos streaming e tal, chegou o podcast e não tinha. Ou, gente, juro, 2018 não tinha. Eu falei, quer saber? Vou fazer, já que não tem. Aí eu vou pesquisar, vou descobrir os casos, né? Porque eu realmente só sabia os mais icônicos, os mais conhecidos. E aí, enquanto eu tô descobrindo esses casos diferentes, porque deve ter muitos, eu compartilho com as pessoas. Aí eu comecei a fazer. Só que aí, como eu falei pra vocês no comecinho, era muito estranho, porque realmente, como assim você vai falar de crime, né? E que macabro, que mórbido, credo, Stephanie. A minha mãe sempre, ai, credo, Stephanie, você tá fazendo isso de novo. Eu, mãe, tô. E aí eu comecei fazendo sem pôr o meu nome, porque eu não queria, né? Na época eu trabalhava, né, com a empresa que eu falei de aviação, aquela coisa toda, aí vai que o cliente bota meu nome lá no Google, aí surge crime, e eu lá dando risada. Tipo, porque, aliás, o começo do podcast era muito a pegada de humor, até que a tagline era assassinatos, risadas e afins. Era tipo isso, era bem uma pegada de humor E isso mesmo. pela tua referência que você falou. Pela minha referência que eu falei, cara, eu preciso trazer esse humor, porque é um assunto pesadíssimo, gente, é sério, é pesado, é profundo, você tá mexendo com